amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. E bem-vindos também ao tempo da Quaresma. O evangelho que é proposto todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, é o das tentações que Jesus sofre no deserto. A versão deste ano B, de Marcos, é a mais curta. Talvez estejamos mais acostumados com as versões de Mateus ou Lucas, nos quais Jesus dialoga com Satanás e cita a Escritura a cada tentação, repelindo-o. Mas hoje veremos Marcos. Depois de relatar sobre o batismo de Jesus, Marcos fala de Jesus no deserto e conta o seguinte: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens. E os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. A passagem é bem curtinha, porém pode nos suscitar algumas perguntas. Por exemplo, por que Marcos reputou importante dizer que Jesus ficou no deserto por 40 dias e foi tentado por Satanás, mas os animais selvagens e os anjos o serviam? Em que sentido os anjos serviam Jesus ou esses animais? Outra pergunta pode ser: o que os versículos 14 e 15, segundo os quais Jesus foi para a Galiléia e começou a pregar, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, tem a ver com as tentações que Jesus sofreu? E por que a igreja escolhe que esses versículos sejam incluídos no texto deste final de semana? Nós sabemos que certos números têm significado especial na Bíblia, um significado simbólico, e alguns se repetem muitas vezes. O número 7, por exemplo, se refere à aliança ou à plenitude. O número 12 se refere às tribos de Israel. O número 40 simboliza um tempo de prova, ou de prova e purificação. Assim foi com o dilúvio na época de Noé, narrado em Gênesis 7. A fé de Noé foi testada, e também foi um tempo de purificação para o mundo todo, simbolicamente lavado pelas águas das chuvas, 40 dias e noites. Já Israel ficou no deserto por 40 anos, e ali foi testado e provado, tentado pelo pecado e pela idolatria herdada do tempo da vida no Egito, murmurando contra Deus e Moisés, rebelando-se. E tantos dos membros do povo caíram. Assim, qualquer judeu do primeiro século, ouvindo Marcos, faria a ligação desta etapa da vida do povo com esse tempo de Jesus no deserto, sendo tentado. Jesus, então, está recapitulando esse período do Antigo Testamento, como se ele fosse Israel em pessoa, indo para o deserto ser testado. Ao contrário da geração de israelitas que saiu do Egito, que caiu no pecado, Jesus passa na prova, vence o demônio, que depois continuará derrotando em tantos exorcismos e na sua vitória final na cruz. A palavra grega Satanás, na tradição judaica, significa adversário. Satanás era o chefe dos anjos caídos e o adversário, o inimigo da humanidade, começando com Adão e Eva, e o inimigo de Israel, povo eleito para levar o verdadeiro Deus a todas as nações. Era conhecido como o acusador de Israel diante de Deus, lembrando a Deus dos pecados dos hebreus, procurando destruí-los e levá-los para o inferno. Ser tentado pelo adversário, portanto, significa que Jesus, no deserto, entrou em um combate espiritual com o inimigo de Deus e as forças do mal. O Espírito Santo, que Jesus tem em plenitude, o conduz ao deserto para combater Satanás nesses 40 dias antes de iniciar o ministério público. E aqui se tem a explicação para a escolha deste evangelho para o primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma também dura 40 dias, durante os quais os católicos devem procurar recapitular o que Jesus fez, como Jesus retomou o período de Israel no deserto. A Quaresma é um tempo de batalha espiritual, em que somos muito tentados a quebrar as nossas decisões,
a não rezar, não jejuar, não dar esmolas. Este evangelho convida todos a entrar neste mistério de Jesus no deserto. Bem, agora podemos tentar descobrir por que Marcos menciona que os animais selvagens e os anjos serviam Jesus no deserto. Aqui temos uma referência a Adão. Como está no livro do Gênesis, capítulo 2, quando Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden, também colocou ali todos os tipos de animais, trouxe-os diante do homem, e este tentou ver se algum lhe servia de companheiro. Nenhum serviu e Deus criou Eva. Ambos viviam com os animais no Éden. Então, no capítulo 3, a serpente vem ao jardim tentá-los, e Adão falha na sua prova, introduzindo o pecado e a morte na raça humana. Os estudiosos têm sugerido que Marcos aponta Jesus como um novo Israel no deserto e também um novo Adão. Como Adão estava com os animais no Éden, foi tentado por Satanás e caiu, agora Jesus, o novo Adão, também foi tentado. Foi tentado no deserto, onde estava com os animais, porque foi em deserto que o jardim se tornou depois do pecado, trazendo sofrimento e morte à humanidade. Testado como Adão, Jesus passa no teste, se pode usar essa expressão, e trará vida, paz, justiça e ressurreição. Quanto aos anjos, a tradição judaica, numa coleção conhecida como o Talmud da Babilônia, no chamado Tratado do Sinédrio, parágrafo 59, relata que também Adão teria tido anjos que o serviam no Éden, preparando-lhe alimento e bebida, de modo que Marcos parece estar sugerindo algo semelhante. Ao fim dos 40 dias, os anjos alimentaram Jesus. Assim como também no Antigo Testamento, Elias fora alimentado com um pão sobrenatural, um alimento milagroso, no fim de seus 40 dias no deserto. Marcos sugere que Jesus é não só um novo Israel, um novo Noé, mas também um novo Elias. E, claro, o novo Adão, desfazendo, como centro de sua missão, todo o mal que Adão, o primeiro a perder a batalha para Satanás, fizera. Resta ainda nos indagarmos por que a Igreja inclui no Evangelho deste final de semana o começo do ministério público de Jesus, quando ele inicia a pregação da Boa Nova. E tudo indica que a resposta está em que, quando Jesus exorta, arrependei-vos e crede no Evangelho, essa mensagem é específica para todos os que vão viver a Quaresma que está começando. Todos precisamos de arrependimento, de metanoia, que é a palavra grega empregada na passagem, ou seja, de mudança de mentalidade, de afastamento do pecado, de conversão e de retorno para Deus. Aliás, no rito da quarta-feira de cinzas, esta é uma das locuções usadas pelo sacerdote ao impor as cinzas. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A outra que pode ser usada é: és pó, e em pó te hás de tornar. Ainda é interessante nos voltarmos para a tradição da Igreja a respeito deste Evangelho. O Papa Gregório Magno, comentando essa passagem entre o século V e VI depois de Cristo, tem uma resposta a uma indagação que bem pode nos surgir. Se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é Deus, como ele podia ser tentado? E São Gregório explica. Toda tentação acontece em 3 estágios: a sugestão, o encantamento com a ideia sugerida e o consentimento. É comum a pessoa cair em face do prazer que se lhe anuncia e depois cair pela vontade, pelo consentimento. Isso porque depois do pecado original ficou o conflito entre a concupiscência da carne e a vontade no interior do homem, como uma fraqueza, uma inclinação. Mas Deus encarnado, Jesus, não teve pecado, nem mesmo o original, e assim não há conflito em seu interior. Então, ele podia ser tentado pela sugestão do demônio, mas o prazer do pecado nunca atingiria sua mente. As tentações que o demônio lhe opõe, portanto, são exteriores, nenhuma vem do seu interior. É bem importante que compreendamos essa diferença entre tentação e pecado. O mundo pode nos pôr tentações.
Outras podem vir do nosso próprio interior, mas isso não significa que já tenhamos pecado. Diante de uma tentação de pecado que nos vem à mente, podemos começar a nos apegar a ela, contudo também podemos rejeitá-la. Só com o movimento da vontade é que consentimos em realizar o que antes era apenas um impulso ao pecado. Colocamos então o pecado no coração, o admitimos, fazemos nosso, e aí sim cometemos o pecado. São Gregório explica, portanto, que Jesus foi tentado no deserto no primeiro estágio. O demônio lhe sugeriu coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Transformar pedras em pão era uma tentação para quem tinha fome depois de 40 dias de jejum. Mas Jesus não entrou na segunda e terceira etapas, nem lhe aprouve, nem ele consentiu na sugestão. Experimentando a tentação, mas não caindo nela, Jesus venceu as tentações que enfrentou. E essa é uma lição para nós. Estejamos certos de que seremos submetidos a tentações em nossas vidas e nos preparemos para esses combates. Um escritor espiritual católico do século XVI, João de Landsberg, o Justo, comentando as tentações de Jesus, lembrava que todo cristão deve prever que o demônio vai tentá-lo, pois, como diz o livro do Eclesiástico, quem entra para o serviço de Deus deve preparar sua alma para a provação. E o exemplo de Jesus deve ser conforto para todo batizado, afastando o medo e a timidez, segundo João de Landsberg. Pois logo que foi batizado, Jesus sofreu as tentações. Então, os batizados há pouco e também os batizados há muito tempo, os que estão voltando para a igreja depois de longo período afastados, os que estão abandonando pecados, confessando-se, os que estão se reintegrando na comunidade de fé e cultivando a vida espiritual, não devem se surpreender se as tribulações, as tentações e os sofrimentos lhes aparecem. Isso faz parte da busca da santidade de vida. A vida cristã é uma batalha espiritual. O demônio não relaxa e, se ataca, certamente é porque estamos no caminho certo. Porém, Jesus deve ser o modelo a seguir. Além deste conselho, João Landsberg também menciona outro. Muito importante. Não devemos nos expor a nenhuma tentação. Estejamos alertas, rezando para não cairmos na tentação, como pedimos no Pai Nosso, e nos afastando de qualquer ocasião ou situação que possa ser uma tentação. Isso quer dizer que devemos ser prudentes para evitar cair. Estejamos vigilantes espiritualmente, utilizando os meios que temos, de oração, jejum e esmolas, os sacramentos, especialmente a confissão, que limpa o interior e fortalece para combater o pecado. Cada quaresma é uma oportunidade para lembrar disso, que a vida é um combate e que ainda somos peregrinos. Não chegamos à pátria, não chegamos à terra prometida. Estamos no deserto, mas Deus nos deu todos os meios para chegar à pátria celeste, que é a comunhão plena e permanente com a Trindade. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.